Então seja bem-vindo à segunda parte do Think Tank desta semana, onde nós estamos a falar de dupla personalidade a executar o orçamento, aquilo que prometeu e que foi feito. E dupla personalidade na política, o que foi programado e aquilo que foi executado. Jorge, eu tirei-te a palavra há bocadinho. Não, eu ia complementar uma ideia então, do Joaquim, que é como é que a classe política depois não aprendeu. Porque utilizou um novo instrumento fantástico, que foi a dívida. Porque se nós tivéssemos tido uma restrição de crédito mais cedo, sim, mais cedo tínhamos corrigido o nosso problema. Mas, Jorge, já tivemos 3 restrições. Não, mas Camilo, onde nós estamos a querer chegar é o seguinte. Por isso é que nós estamos a falar no think tank. Não sei quem é aqui o tank, mas o think, teoricamente, seríamos os 3. O que nós estamos a pensar a longo prazo. O que a classe política está a vender ao cidadão é a segurança. Sim. Pronto. A segurança, realmente, o Estado faz parte da natureza das sociedades. Sim. O Estado como um elemento que garante a segurança. Uhum. E agora nós não estamos a falar na segurança física das pessoas e da propriedade, mas na segurança económica, na segurança de rendimentos. Ora, nós entramos para uma nova sociedade, que é uma sociedade que tem risco. E o que é que acontece? A sociedade não está ainda preparada para esse risco. Vou dar um exemplo concreto. Um funcionário público vai ser aumentado nos próximos 20 anos quanto? Eu digo, bom, provavelmente andará na ordem do crescimento da economia ou um bocadinho menos. Não. Mas tem... Anda na ordem da capacidade de endividamento que tu tiveres. Não, mas admitindo que há uma restrição, vai andar na ordem da economia, que nós temos uma dimensão de Estado fixa em relação ao total da economia. 50% do PIB. Sim. Pronto. Então, o funcionário público, o que acontece? Vai ter um crescimento de rendimento de acordo, admitindo que as suas competências são iguais, de acordo com a evolução da economia. Mas ele tem uma segurança de emprego. Pronto. Se olhar para o setor privado, não é assim. Portanto, tem um duplo prémio. Pronto. O setor privado, o que acontece é que ele pode crescer muito mais, mas tem um risco, que é o risco de desemprego. Sim. Porque ele vai para atividades em que pode ganhar, as suas competências têm muito mais valor. Mas onde é que tu queres chegar com esse exemplo? Onde eu quero chegar é que provavelmente nós estamos a satisfazer um conjunto de ideias de segurança a uma sociedade quando ela própria precisa de assumir riscos. Pois. E, portanto, isto vai criar um problema a longo prazo, Sim. que é uma insatisfação generalizada das tais, diria, classes profissionais ligadas ao Estado, Sim. que elas próprias percebem que, afinal, isto não vale a pena vivermos esta vida assim. Deixa-me só ir ali à Ana Cabral. Ana Cabral, pode concretizar um bocadinho o temas quentes da atualidade? Já agora, Marina Abrunhosa, eu sei que está aqui a fazer uma denúncia de construção de hostels na freguesia de Santo António. Mas olha, não é o tema do programa. Eu compreendo o que está a fazer, mas eu acho que devia falar com o Dr. Fernando Medina, não é? Que é o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Só mais uma questão, Joaquim. O Nelson Teixeira colocou aqui uma citação do Thomas Sowell, como sabe, aquele político negro-americano. O que ele diz, o facto... é um tipo que eu gosto muito, aliás, eu li muita coisa que ele escrevia. O facto de que muitos políticos de sucesso sejam mentirosos não é exclusivamente um reflexo da classe política, é também um reflexo do eleitorado. Quando as pessoas querem o impossível, somente mentirosos podem satisfazê-las. Bate certo. Completamente certo, mas vamos voltar àquilo que o eleitorado quer em certas épocas e que muda para outras épocas. Vou voltar ao exemplo dos tais jovens estudantes dos anos 60, 70, 80, Sim. que consideravam que era da melhor nossa geração. Passarem todos, a nossa geração, Nossa, passarem todos, e depois os mais criativos se veria, mas todos tinham direito ao canudo. Sim. A outra forma de dizer isto é, para que é que falam sempre em doutor? Não, doutor, isso não interessa nada. Bom, isso era a sociedade igualitária. Sim. A sociedade igualitária baixa o nível de risco, sempre, mas aumenta o nível de segurança geral. Sim.
Porquê é que esses jovens mudaram e hoje querem exames, competição, qualificação? Porque sabem que no tal mundo global onde querem participar, essas são as condições de entrada. E quem não as tiver, não entra. Porque os que estão lá fora não nos conhecem de lado nenhum. Ou se leva prova de qualidade, ou não se tem acesso Agora, a essa não zona. acreditam, uma das maneiras de resolver este problema que o Joaquim refere é os políticos começarem a dizer que o mundo global é que está errado. Porque a maneira... Mas era aí que eu queria chegar, Jorge. Para Desculpa lá. onde? O que o Joaquim está a dizer é aquilo que a gente percebe quando fala com os miúdos na faculdade. E eu, que já fui docente universitário, e agora hoje em dia só faço coisas para executivos, mas na altura quando eu trabalhava com os miúdos, vi uma diferença muito grande entre as ambições deles e aquilo que tinha sido a minha geração. E, portanto, a preocupação, a ideia com que eu ficava é, bem, estes senhores vão triunfar no mundo, porque se não triunfarem aqui, triunfam lá fora. E estão a triunfar. Pois, mas a questão não é essa. A questão é, tu notas que há uma diferença cada vez maior entre esta geração e depois quem está no poder, e sobretudo quem está no poder como político. Mas Porque estes estão no passado. Olha, Porque estão a adorar os pais. Anterior. Estão a adorar os pais, é verdade. Mas agora eu gostava de pegar nesta questão dos pais. Hoje, o que eu queria dizer há bocadinho com a história dos pais é que não se pode matar o pai. Não, eu é que disse isso. Ah, foste tu que disseste. Mas eu assim começou a sorrir, eu acho que ele concorda contigo. O que eu queria referir é que uma sociedade paternalista cria um conjunto de pessoas dependentes. E, portanto, essa dependência, para ela ser eliminada, vai ser ou uma reforma ou um processo de transição que pode ser muito lento. Sim. Mas segredo... olha, deixa-me só dizer o que é que o Miguel Leonel Pereira nos está a dizer a nós. Não andem com rodeios. Digam a verdade aos portugueses que os políticos são mafiosos. Mas o que eu acho estranho é a sociedade continuar a dizer que os políticos são mafiosos. Sim. E é a sociedade que os escolhe. Então nós temos que podemos tirar uma conclusão diferente. A sociedade é que é mafiosa. Porque a sociedade elege, no fundo, os políticos que satisfazem as suas ambições. Nós não podemos... Quer dizer, todos os políticos são mafiosos. Mas a política... É estranho. É estranho, não é? Acho que é um bocado Mas estranho. agora deixo o desafio para si. As pessoas estão sempre a chamar nomes aos políticos, ainda para mais há analistas e há também comentadores, por isso que fazem esta figura na televisão. Diga-me uma coisa, acha que toda a gente é desonesta, como está a dizer aqui o Jorge? Não é, não pode ser. Portanto, alguma coisa está mal aqui. Está mal na sua formulação e está mal na formulação de quem mesmo no campo político que acha que o contrário, que também não há políticos mafiosos. De facto há, agora não são a maioria. Está bem, mas vamos lá então uma outra formulação. Sim. Nunca confundir o rapaz da mala com o dono do dinheiro que está na mala. Então quer chamar nomes a isso ou não? Porque o rapaz da mala, coitado, até pode ser primeiro-ministro, mas é o que está encarregado de transportar o dinheiro que está na mala. Mas alguém pôs lá o dinheiro. Então. Nos tais anos 60, 70, dizia-se que a classe política era o conselho de administração da burguesia. Porque os que estavam no poder tinham como missão assegurar a reprodução do poder dos burgueses. Hoje o que nós verificamos é uma outra coisa. É que há operadores que se servem da classe política. Sim. Para que ela transporte os seus ativos noutra direção. Sim, Joaquim, desculpe lá, mas eu tenho de satisfazer aqui a curiosidade da Ana Cabral. A Ana Cabral está a perguntar assim, mas já estamos a falar no Carlos Silva e no engenheiro Sócrates? Não, eu só falei nos rapazes da mala. Não, a gente não está a falar de pessoas em concreto. Estamos a falar de uma figura em geral. Mas essa figura é que... Podia estar a falar do Trump. Exatamente, Alguém financiou as campanhas do Trump, incluindo ele próprio. Agora, quando financiam essas campanhas, não é necessariamente para que se realizem os programas que esses políticos prometem, mas sim para que eles cheguem ao poder e, a seguir, depois de estarem no poder, satisfaçam esses interesses. Joaquim, portanto, não confundamos o rapaz que transporta a mala, e é isso que nós chamamos a classe política, com aqueles que são os donos do dinheiro e que põem o dinheiro dentro das malas. Só uma pergunta, Joaquim. Quanto tempo é que acha que vai passar até que nós consigamos ter estes dois mundos próximos um do outro? Que
É o tempo do combustível. Quando acabar o combustível, caiu o Mas já acabou 3 vezes. Não. Então. É que teve alimentação em voo. Isto é, vieram uns aviões tanque. Os super tankers, não é? Voar. Os aviões tanque que puseram lá dinheiro. E mesmo... Mas há aqui um tema importante, é que cada vez que nós fazemos uma previsão de uma catástrofe, nós sabemos que ela vai acontecer, não sabemos é quando. Pronto. Portanto, esse é o problema que está em cima da mesa. Nós sabemos que vai haver. Nós estás a desiludir a monte de gente que neste momento é crente que o pior já passou. Todos nós nos esquecemos, porque quando falamos de dívida dizemos já tivemos 3 constrangimentos de dívida. Esquecemos que há uma mudança na natureza da dívida a partir de 95. Porque até 95 tínhamos encontrado 2 acordos com o Fundo Monetário Internacional, mas em 95 estávamos equilibrados. Tão equilibrados que o que ia ser difícil era, em 2000, cumprir os critérios da entrada no euro, entrada definitiva. Nós tínhamos uma entrada provisória. E é essa entrada provisória que, em 95, faz baixar a taxa de juros. Com o nosso candidato Guterres, que dizia em campanha eleitoral: endividem-se, porque a taxa de juros não era só ele, o baixa. Ministro das Finanças, Sousa Franco, também dizia a mesma coisa. A taxa de juros está tão baixa que o encargo financeiro hoje, para uma verba muito maior, é equivalente... Mas ajudando aqui um tema, o endividem-se não está mal dito. O que está mal dito é endividem-se como? Se nós endividarmos num regime concorrencial, rapidamente descobrimos os perdedores. O problema é que o endividamento é feito através de uma política pública para satisfazer um Estado social que não tem limite, que era o limite da dívida. Porque se nós dissemos, mas endividem-se quem? Vamos observar quem é que faliu em Portugal nesta crise. E se observarmos com algum cuidado, percebemos que grande parte das empresas que estavam ligadas às políticas públicas de manter o Estado Social, que era, no fundo, habitação, transportes, construção, tudo isso levou à falência dessas entidades. Para quê? Para nós aumentarmos o índice de satisfação de progresso social de uma sociedade. Mas quem é que fez esse endividamento? Fez esse endividamento a banca portuguesa. E, portanto, nós todos pagamos. O endividar não é mau, porque nós temos muitas sociedades que estão endividadas, mas têm ritmos de rendimento anual elevadíssimos e ritmos de crescimento também significativos. O problema é quando a dívida não gera crescimento. Que é o que está a acontecer. Não, mas agora deixa-me ir a um exemplo concreto, já aqui alguma pessoa que mandou uma mensagem em privado. Eu já vou às perguntas do Marco Ribeiro, que pergunta se não seria melhor termos democracia mais direta, e também do Luís Montes, quando pergunta as consequências para o Estado Social se a economia subir apenas 1 ou 2%. Mas eu queria voltar a esta questão. Imaginem vocês que nós chegamos a uma situação em que volta a acontecer uma escassez de crédito, portanto, de financiamento. Da próxima vez que isto acontecer, já não vamos ser abastecidos em voo, Joaquim? Ou vamos ser abastecidos depois de um crash landing? Não, afundamos, isto é, ficamos abaixo do nível da água e significa agora, que outra não questão, respirar. Já me foi colocada temos que ir à aqui. procura de palhinhas para respirar. Exatamente, ficamos abaixo de água. Agora outra questão, tendo em conta aquilo que a questão que ia colocar. Está aqui uma senhora a dizer, olha, esta semana soubemos que o Conselho de Finanças Públicas diz que o Governo não dá informação sobre a despesa com salários e com pensões. Com as pensões. Bom, e depois tem outra pessoa que diz, eu ainda não percebi onde é que foram feitas as cativações. Esta nebulosa não prejudica, primeiro, a percepção por parte do eleitor sobre aquilo que o Governo está a fazer
E não prejudica a nossa imagem lá fora do ponto de vista de credibilidade junto dos investidores? Quer dizer, a imagem lá fora já é difícil prejudicar mais do que o que está, porque a única coisa que eles querem dizer lá fora é que nós somos melhores do que eles estavam à espera que fôssemos. Pois. Que é, normalmente, um sinal que sabem que o que pode acontecer é muito pior do que aquilo que já aconteceu. E quando eu digo normalmente é um sinal, é porque em política, quando se vê um corpo, não fica a olhar para o corpo, olhe para a sombra. Porque muitas vezes o corpo é lá colocado para criar a sombra onde se escondem outras coisas. Quanto mais se fala em cativações, mais eu me pergunto o que é que as cativações estão a esconder. E o que é que estão a esconder, Júlio? Ora bom, quem está no poder tem, ou melhor, quem é conselheiro do poder tem uma obrigação. Tudo o que sabe tem que transmitir àquele que aconselha. O Joaquim é um conselheiro? Não, fui de 2 presidentes e há uma coisa que eu sei. Nunca escondi, nunca podia esconder as informações que tinha junto da pessoa com quem trabalhava. Pois. E porquê? Não quer dizer que a pessoa com quem trabalhava não se escondesse. Isso é outra coisa. Para... Agora, o que conta é, eu não... Já, parecia um jornalista já fazia uma observação desta. Não. Eu nunca podia ser apanhado numa situação em que tinha uma informação e não transmitia. Sim. Isto é quem trabalha com o poder. O poder, por sua vez, nunca diz tudo o que sabe. E sabe sempre muito mais e mais orientado para o futuro do que aquilo que diz, que normalmente é usando exemplos ilustrativos do passado, da história. Mas o que estão a preparar é uma outra coisa completamente diferente. Estão a preparar um problema futuro que já conhecem e que vão ter de resolver. E estão a preparar as condições para responder não ao problema de hoje, mas ao problema que sabem que vai acontecer amanhã. Camilo, para seguir aqui, ajudar aqui no raciocínio do Joaquim. Nós estamos a aproximar de um novo período orçamental. Sim. Este tema das cativações tinha que vir para cima da mesa. Porquê? Porque quando nós pensarmos que é preciso haver um orçamento declarado que demonstre que não há austeridade, sim, temos que também preparar quem, no fundo, deu aval a este orçamento, que foi a coligação, ou enfim, a plataforma de esquerda. Sim. Ela tem que começar a ser preparada para o que aí vem. Não era possível chegarmos a outubro e, de repente, fazer-se a divulgação de todas as cativações. Portanto, o que aconteceu foi que o Governo deve ter sentido obrigado, de alguma forma, a explicar que as cativações, afinal, tiveram que existir. Porquê? Que é para quando chegar à altura de discutir o orçamento, a base de discussão já é outra. É o orçamento que nós entregamos, cumprimos, mas tivemos que fazer cativações. O próximo que apresentamos tem que ser muito próximo disto. E isto é que vai ser o problema. E, portanto, o problema nasce também por aí. O próprio Governo não tem interesse nenhum em omitir as cativações. E tu achas que vai haver risco de chumbo? Não. O que eu acho que vai haver é... Está-se neste momento a construir... Está-se a construir uma narrativa dentro da plataforma, porque o problema da política portuguesa hoje é que a única coisa que está a unir a política governativa é um inimigo comum. Mas não é nenhum desígnio nacional. Sim, exatamente. É um inimigo comum. Enquanto o inimigo comum existir, ele continuará. Mas é preciso que essa união se faça à roda de coisas concretas. Uma delas é o próprio orçamento. E, portanto, não vai haver esse risco porque não se percebeu ainda se, afinal, quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, já considera que o PS também é inimigo. Que, no fundo, esse foi o tema. Meus amigos, já ultrapassámos largamente o tempo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Depois do que eu ouvi aqui hoje, que é orçamento prometido, orçamento executado, programação política prometida, programação política executada, a pergunta é... E depois de saber que as imparidades que estavam na Caixa Geral de Depósitos foram transferidas para um fundo americano. Sim. E que as dificuldades da prisa proprietária da TVI foram resolvidas com a compra pela Altice da TVI. Nova PT
da TVI, depois de saber estas duas coisas, mais aquilo que sabia, percebe que o campo político mudou de configuração. Isso é um bom tema para pegarmos na próxima semana. Mas já agora deixa-me perguntar uma coisa. Depois do que nós ouvimos aqui sobre o prometido e o executado, na vertente política e na vertente orçamental, a pergunta é esta. Vocês acham que no próximo ano voltaremos a ter esta disparidade tão grande entre o prometido e o executado? Atenção, teremos sempre até ao ponto em que uma aliança forte no poder silencie as mentiras e os disfarces. Porquê é que silencia as mentiras e os disfarces? Porque não precisa de mentir nem de disfarçar, porque tem tal superioridade no Parlamento que não fica na situação em que estamos hoje, nós aqui, mas também em Espanha, ou Inglaterra, ou na Holanda, ou na Itália, que é a diferença entre os que ganham e os que perdem é tão pequena que nem os que ganham conseguem mandar, nem os que perdem aceitam obedecer. Exatamente. Nós estamos com o poder na margem de erro. Jorge, nós estamos com o poder na margem de erro? Nós estamos com o poder na margem de erro, mas há uma coisa que é certa. É o cumprimento com os tratados internacionais. Pois, é isso mesmo. Portanto, meus amigos, se não houver cativações, há de haver cativações. Se não houver plano B, há de haver plano B. Percebem? E pronto. Da próxima vez que o Ministro das Finanças disser não há plano B, diga assim, sim senhor. Nem que seja por baixo da mesa, mas há um plano B, como uma vez tendo, que se chamava cativações. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado por ter estado desse lado e, sobretudo, pelas contribuições que deram aqui para estas questões. Eu, este senhor e este senhor, nos próximos dias, teremos cuidado de responder a isto. Muito obrigado por ter estado desse lado. No fim de semana, não vai haver Deals on Wheels e nós estaremos aqui na segunda-feira de manhã. Tenha uma grande semana, uma semana que acabou da maneira mais trágica possível. Perdemos um dos maiores empresários portugueses, Américo Amorim, a quem novamente presta homenagem aqui. Então, até segunda-feira.